Tudo bem, gente? Eu sou Vinícius Gentil, professor de História, e hoje o tema da aula é a conquista da América. A ideia é que a gente domine um pouco alguns aspectos. A gente vai discutir aqui a dominação, como está aí na tela, no slide para vocês, a violência e a resistência indígena. E também vai discutir um pouquinho de como esse início da colonização aqui nas Américas, feita pelos espanhóis, dos nossos vizinhos, como ela se deu, como ela se organizou nesse início. A ideia é essa. Beleza? Então vamos lá discutir a primeira questão que acho que marca todo o nosso processo de aula. Bom, acho que a primeira grande questão, quando eu falo de dominação, é a gente entender, e eu ponho nesse tema aí, é como um punhado de espanhóis, como poucos espanhóis que chegaram aqui, dominaram impérios tão poderosos, desenvolvidos, com cidades fortes, com um bom exército. Como? Como isso aconteceu? O que foi possível mudar nessa região para que os espanhóis, de uma hora para outra, conseguissem se organizar e, aos poucos, ir conseguindo dominar uma região tão vasta como a que os espanhóis dominaram, que foi da América do Sul até a América do Norte, ali onde fica a região, onde o país hoje, México, né, que a gente conhece hoje, México. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é a seguinte: tem algumas características para a gente poder fazer essa relação do domínio de pouca gente diante de impérios tão poderosos. Uma delas, eu coloco aí embaixo para vocês, é o armamento. A gente precisa entender que esses espanhóis, por exemplo, tinham um desenvolvimento de armas pesadas, já de fogo, tinham alguns canhões que assustavam demasiadamente o povo local. Então, assim, não era só a questão de você ter arma de fogo para matar uma quantidade maior. Alguns tipos dessas armas, como os canhões, como já dei de exemplo, assustavam só com um tipo de explosão, assustavam demais e afugentavam os povos, abandonavam o fronte ali com medo de resistir àquilo que eles não tinham nenhum conhecimento. Segundo ponto, que eu acho que é interessante falar nesse processo de conquista, e tem um peso grande, é a ideia das profecias da relação divina desses povos, que esses povos viram na figura dos espanhóis. Esses povos tinham lá a sua forma de entender a religiosidade, né? A ideia de Deus, de deuses, eles tinham a sua construção, eles seguiam um modelo. E para eles, alguns profetas, né, daquele modelo religioso que eles seguiam, já apontavam que no futuro, né, alguns deuses viriam e ocupariam aquele lugar, puniriam pelos erros. Toda essa ideia religiosa sobre dos espanhóis foi feita uma relação rápida. Né? Quando eles viram um povo que eles não tinham nunca se deparado com uma roupa esquisita, com armamentos, com um canhão, com um tipo de armamento totalmente diferente, com um barulho estrondoso, muitos conectaram a essas profecias. Então eles entenderam que aquilo, e por isso baixaram a guarda e tentaram até quase fazer acordos, entendiam que aquilo era um processo de cumprimento das profecias. As profecias estavam se cumprindo na ocupação daquele povo, que eles não sabiam que eram os espanhóis, europeus, estavam ali explorando, mas eles entendiam que tinha alguma coisa a ver com a sua história religiosa, com as profecias que ali aconteciam. Então isso é importante. Um outro dado que assustava também muito eram as doenças trazidas pelos espanhóis, pelos europeus. Matou centenas de milhares de indígenas morreram locais com doenças simples, né, com vírus que eles, por exemplo, não tinham contato, né, que circulavam apenas na Europa. Então, quando vinham para cá, eles sem defesa no seu corpo, sem os anticorpos necessários, e numa época, a gente está falando disso no século XV e XVI, a gente não tinha, né, uma medicina tão avançada, sobretudo nessas regiões. Então, a mortandade e a mortalidade de indígenas foi gigante, e isso assustou também muitos aqui. E, por fim, as alianças. Os espanhóis perceberam rapidamente que tanto os astecas, vou dar um exemplo dos astecas como grande império, não era um povo unificado em toda a região. Eles eram poderosos, maiores, mas eles oprimiam outros povos, guerreavam contra os povos e conquistavam outros povos. Então, essas populações e esses povos que se colocavam contrários aos astecas começaram a se juntar aos espanhóis. E assim os espanhóis fizeram em toda a América, desde a América do Sul à América do Norte. Os espanhóis conseguiram entender que podiam se juntar contra aqueles que se colocavam contrários aos grandes impérios
e daí poder ocupar, e daí poder fazer um exército maior. Isso é muito importante para a gente entender como os espanhóis conseguiram conquistar, e já sei que você já entendeu essas características de forma fácil. Agora eu coloco para vocês um quadro rapidinho que ilustra muito bem um momento de resistência. Porque por mais que eu fale aqui da questão divina, de alguma forma, uma entrega, né, no pensamento espiritual, na ideia de que aquilo era um cumprimento divino, os indígenas resistiram localmente e tiveram diversos conflitos com os espanhóis. Durante toda a colonização, diversas vezes os espanhóis os indígenas se levantaram em seus diversos povos contra a ocupação espanhola e contra essa exploração. Os espanhóis, a sua grande mão de obra, ao contrário do Brasil aqui, que, né, no início teve os indígenas, durante um bom tempo teve os indígenas, mas a sua maior parte era africana, a gente vai ver que a maior parte da mão de obra escravizada era indígena, feita pelos espanhóis. E os indígenas resistiram muito, e essa imagem, esse quadro, acho que ilustra bem para a gente isso. Bom, junto com a colonização, é importante a gente falar do papel fundamental da Igreja Católica nesse processo de colonização, apoiando a colonização e a exploração espanhola nesse território, aqui nas Américas. O cristianismo entendia que uma das oportunidades, já que ele fugia da reforma protestante lá na Europa, que perdia muitos convertidos, né? Lembra do Lutero, João Calvino, que inauguram um novo modelo cristão? O Novo Mundo, essas descobertas, entre aspas, que os espanhóis afirmavam fazer, era uma oportunidade de você fazer novos convertidos. E assim a igreja olhou e veio apoiar toda a conquista. Ela não só fazia o papel apoiador, como também apoiava a destruição de templos locais como forma de negar toda a religiosidade. Tanto que, para muitos, esses povos locais, esses indígenas, não tinham religião, porque eles não tinham conhecido o cristianismo, o que é um grande equívoco, né? Eles tinham um modelo deles religioso que era diferente do cristianismo, mas assim os espanhóis seguiam. Uma das coisas que os espanhóis queriam usar no processo de colonização e que ajudava muito era tentar impor os valores europeus através da religião a esses ameríndios, esses povos indígenas da América. Então a religião foi muito importante, por isso que a gente sempre, quando fala dessa ocupação, fala da religião, fala desse processo importante de participação da Igreja Católica, porque ele foi fundamental. Esses ordenamentos jesuíticos, por exemplo, e tantas outras ordens religiosas adentraram o território tentando se relacionar com os indígenas, muitos deles, e fazendo convertidos, e acabando um pouquinho, destruindo a sociabilidade local com a ideia de conversão. Isso é importante a gente dizer. Bom, para a gente começar a falar desse início de colonização, é importante dizer como é que a Espanha fez nesse processo. Ela fez como Portugal, já começou a criar capitanias hereditárias, né, que a gente já viu, professor? Não, foi um pouquinho diferente, mas guarda algumas semelhanças. Claro que eles não tinham gente para fazer isso, então eles começaram a nomear, né, figuras, os adelantados, normalmente comerciantes, com poderes na região para explorar e mandar um quinto para a coroa espanhola. Um quinto do que eles conseguissem de riqueza, eles mandariam. Porque a ideia da Espanha no início era ver o que tinha aqui de riqueza, né? Esse era o processo de toda a colonização. Tentar descobrir qual é a riqueza que mais eles iriam encontrar. Então ainda era incerto. Só que quando você começa a extrair mais riqueza, está aí no texto para vocês, a coroa decide substituir esses adelantados pela criação dos vice-reinos, vice-reinados. Coloquei aí, os dois primeiros são Nova Espanha e Peru. Eram regiões maiores, né, em que a Espanha passava a ter um controlador direto da coroa aqui, na América. Não mais a figura de um negociante que iria explorar, pegar a maior parte e deixar um pouco do... Não. Eles perceberam que assim a coroa ia sair em prejuízo. Além deles entenderem que estava havendo muito desvio por esses adelantados. Muita coisa sequer era comunicada que tinha sido achada. Então eles colocam aí os dois vice-reinados, constroem os vice-reinos, e depois, mais adiante, lá no século XVIII, eles vão construir mais dois vice-reinos, mais duas regiões das Américas, que são Nova Granada e Rio da Prata, lá no sul. É importante citar aqui outras organizações outras instituições da organização colonial espanhola, que o Conselho das Índias era o maior conselho
que tinha, que era um conselho direto, ligado direto ao rei. Esse conselho dava as dicas de como essa colonização iria ser tocada e administrada. Então, o Conselho das Índias era como se fosse um conselho maior. Abaixo você tinha os cabildos, que eram organizações das cidades nas Américas aqui, de grandes proprietários de terra. Esses caras se organizavam nos cabildos para tratar de decisões coletivas para esses grandes proprietários, que já estavam conseguindo administrar grandes terras. E você tinha também as audiências, que eram órgãos de justiça local. Qualquer conflito se definia pelas audiências. Tudo isso dominado pelos espanhóis. E como se organizava a sociedade na América? Assim, como é que ela começou a se desenhar? Quando os espanhóis chegaram aqui, começaram a ocupar, como é que ela fez? Eu já citei isso falando dos indígenas. Bom, na camada mais alta da sociedade, que ocupava os maiores cargos e definia as políticas de colonização, você tem os chapetones, está aí. Colonos que nasceram nas Américas, nasceram na Espanha e migraram para as Américas. Quer dizer, eles nasceram lá e vieram para cá. Ocupavam os principais cargos administrativos, os maiores. Depois os crioulos, filhos de espanhóis, eles eram filhos, mas nascidos já aqui na América. Grandes proprietários de terra. Aí você fala, pô, peraí, mas qual é a diferença? Lá também não eram os caras... lá eram os espanhóis diretamente, que tinham vindo para cá e ocupavam os principais cargos administrativos, a audiência, tudo que tinha Conselho das Índias estava ocupado por gente grande. Quem comunicava com essa gente grande eram os chapetones. Os crioulos eram aqueles importantes, filhos de espanhóis, mas nasceram aqui. Eles administravam localmente. Alguns cargos locais eram dos chapetones, dos crioulos. Mas ambos, crioulos e chapetones, formavam a elite local. Né? Aqueles que mandavam na região eram os chapetones e os crioulos. Abaixo vêm os mestiços, nascidos da relação de chapetones ou crioulos com indígenas e africanos, né? Que vinham para cá. Também chegaram muitos africanos na América Espanhola para escravos, mas, e eu coloquei aí embaixo, a maioria dos escravos da América Espanhola vai ser indígena. Né? Tem grande número de africanos, mas também, mas a maioria, ao contrário de que Portugal fez com o Brasil, e com o tráfico de escravos, a maioria vai ser indígena. Beleza? Eu acho que essa aula termina com essa primeira organização da sociedade, que acho que fica legal para vocês, e a gente continua numa próxima aula dando sequência a essa ideia da conquista, discutindo outras questões que vão cruzar esse processo. Por enquanto a gente fica com essa aula, espero que vocês tenham gostado e entendido. Dúvidas, só coloquem lá no chat, comentem, para a gente ir tirando a dúvida de vocês. Beleza? Grande abraço, até a próxima.